Vamos ver se agora vai. Aguardando pessoas, avisando pessoas. Ai. Bom, gente, estamos transferindo para cá o documentário Arquitetura da Destruição, o debate sobre ele, porque o YouTube tá dificultando um pouco as coisas. Vamos ver. Oi, Té. Fui fazer a discussão do Arquitetura da Destruição no YouTube e ele tá me derrubando por direitos autorais. Não sei se por conta do documentário, mas não tem nada de música nem nada de fundo. Então, sei lá, né? Vamos ver quem vem pra cá. Né, gente? Olá. Oi, Ricardo, tudo bem? Luísa. E aí, gente? Vamos ver se por aqui vai agora, né? O áudio tá bom, como tava pelo computador? E aí, gente? Laís. Tudo bem, pessoal? Enquanto o Rodrigo avisa o pessoal e a gente dá um tempinho, me falem aí pelo chat. Vocês conseguiram pegar alguma coisa pelo YouTube? Até onde ele me deixou falar e me cortou? Eu cheguei a falar diretor e tal? Por favor, me digam aí. Obrigada por avisarem. Bastante gente. Legal, legal, legal. Oi, Bruno. Até onde? O Léo tava, né, Léo? Se mais alguém aqui tava vendo pelo YouTube, até onde foi a transmissão? Que eu fui falando, eu nem percebi direito onde cortou. Tá parecendo brincadeira, né? Cada hora chega um link dessa transmissão. Mas agora vai dar certo. Cortou bem no comecinho, então. A gente retoma quando entrar a galera toda. A Camila aí. Oi, Camila. Meu vizinho tá falando no corredor. Dá pra ouvir daí? Espero que não. Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando. Ele cortou bem no comecinho. Oi, Raquel. Agora vai. Vocês acham que é melhor esperar mais um pouquinho? Ou já começa? Eles têm um limite de 1 hora, né? Pras lives aqui do Instagram. Mas eu acho que se acabar passando, sei lá, começa o outro. A gente dá um jeitinho. Não tenho tanto a falar também. Quer dizer, se deixar eu vou falando bastante, mas eu tentei direcionar um pouco mais aqui. Então, retomando, começando do começo, estava falando sobre o bom instrumento para se entender como o pessoal pensava no passado, que é a arte e a cultura. Então, esse documentário, Arquitetura da Destruição, que tem na íntegra no YouTube, que tá lá para todo mundo assistir quantas vezes quiser, ele é muito rico, ele traz muitas referências dessas produções, tanto em filme quanto fotografia, no momento um pouquinho anterior à Segunda Guerra, né, da ascensão do Partido Nazista, o Partido Nacional Socialista Alemão, e seu estabelecimento. E também ele mostra um pouco desse vínculo que Hitler tem com esse mundo das artes e como que isso vai direcionando as atitudes que ele vai tomando, né, no decorrer da sua carreira, aí, da sua existência. E eu estava também fazendo
algum comentário sobre Peter Cohen. A Raquel tinha comentado comigo agora há pouco tempo, antes de começar o pessoal mais a entrar lá pelo YouTube, que esse documentário ele é um pouco mais lento, né? Ele é um documentário já um pouco antigo, ele é de 1989, e ele é um documentário feito por um diretor sueco, o Peter Cohen. Peter Cohen ele tem uma proximidade com esse assunto porque o pai dele é um sobrevivente da Segunda Guerra. Ele é filho de pai judeu, né? Intelectual, produzia, era professor. E esse pai, ele sobrevive, ele foge, né? Tá na Alemanha, quando começa essa perseguição pelo povo judeu, ele consegue fugir e sobrevive. Então, é um assunto que é bastante próximo, né? A família do diretor desse documentário. Além disso, quando a gente está falando do final dos anos 80, comecinho dos anos 90, a gente pode perceber, se lembrar lá das aulas de história, que esse é um momento de conclusão, né? Um momento que a gente conhece historicamente como Guerra Fria, né? Esse momento de tensão entre dois grandes blocos econômicos, ele está chegando ao fim. Esses modelos, eles não conseguem mais sustentar, predominantemente, né? Falando desse regime fechado que a União Soviética estabelece, e vai chegando ao fim esses regimes. Isso traz à tona muitas lembranças, muitas memórias da Segunda Guerra Mundial, né? Um assunto que reaparece, que fica em voga. Então é nesse momento que esse documentário é lançado e ele tenta buscar, investigar quais são as reais motivações dessas atitudes de Hitler. A gente sabe, ouve-se muito por aí aquela história de que, na verdade, Adolf Hitler era uma pessoa extremamente frustrada porque ele foi, em algum momento, tentou seguir a carreira artística, foi chutada da Academia de Artes de Viena, e essa frustração que eclode em todas as suas ações de ódio e perseguição que a gente vê, né, que ficaram registradas a respeito da Segunda Guerra Mundial. Isso é interessante, porque de fato ele busca uma carreira artística, ele de fato não consegue, né? Ele não tem o seu trabalho reconhecido como suficiente para seguir carreira artística na Áustria naquele momento. Só lembrando, né? Acho que todos já sabem, mas é bom lembrar, Hitler ele não é alemão, ele não é nascido na Alemanha, ele é austríaco. Na verdade, ele nasce na época do Império Austríaco e vive boa parte da sua juventude na cidade de Linz, que é no interior da Áustria. Só depois que ele se muda para a Alemanha e desenvolve toda a sua carreira, inclusive no exército. Ele vive sua juventude nesse momento entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Se vocês conseguirem aí também puxar da memória, para a Alemanha não é um momento muito fácil, nem um momento muito feliz. Depois da Primeira Guerra, a Alemanha é tida como uma grande culpada, né, de toda a situação que causou aquela mortalidade altíssima e aquele conflito sanguinário que foi a Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra, a Alemanha ela é obrigada a pagar uma indenização aos países que foram prejudicados, do bloco vencedor, obviamente. Na época, isso é muita coisa para a época, tá, gente? De 33 bilhões de dólares. Se hoje já é um valor significativo, imaginem há tanto tempo atrás. Era um valor absurdo. O povo alemão ele se compromete, o governo alemão, na verdade, né? Ele se compromete ao pagamento dessa dívida e também assume alguns outros compromissos, como a recusa, né? A proibição, na verdade, de participar de outros conflitos. Eles assumem também essa proibição de terem um exército com mais de 100 mil pessoas, dentre outras regrinhas que, em teoria, evitariam qualquer novo conflito. Então, Hitler cresce nesse momento. A Alemanha, tudo que produz, ou boa parte disso, é direcionado estritamente para o pagamento dessa dívida. Investimentos em reconstrução do território da Alemanha, eles são praticamente nulos. É um momento que o povo passa fome, passa necessidade, não tem recursos sociais mínimos e não tem possibilidade de produção voltada à guerra e de montar o seu próprio exército. Vocês todos aqui acho que conseguem entender como uma situação de crise econômica, né, ou de perigo econômico, a ameaça de se passar necessidade, a ameaça de se passar fome, de ficar indefeso, deixa as pessoas bastante fragilizadas. Acho que
É meio que um ponto comum isso. Então, a Alemanha do Entre Guerras é essa Alemanha fragilizada. É a Alemanha desse povo que tem medo. Tem medo da crise, tem medo de passar ainda mais necessidade. E nesse contexto, geralmente, quando aparece algum tipo de personagem que tem uma solução, uma resposta rápida, que parece simples e que vai resolver tudo do dia para a noite, em momentos de fragilidade extrema, essas soluções elas costumam ser acatadas, né, pessoal? Ou elas passam a ser consideradas, sendo que em momentos anteriores coisas absurdas talvez nem fossem consideradas. Então, é nesse cenário que Hitler chega ao poder e ascende, com todas essas teorias. Mas voltando um pouquinho para o Hitler e para o documentário, logo no comecinho, ele apresenta essa frustração, né, da tentativa do ingresso em carreira artística que falha e a admiração de Hitler por Richard Wagner. Wagner é um famoso compositor de óperas, né, ele é maestro, é compositor. Suas obras aparecem aqui e acolá, né, nessas valsas, essas produções clássicas de música. Foi usado esse ano, inclusive, num pronunciamento aí que a gente teve do, então, não era ministro, que não era ministério, mas secretário da Cultura. Uma música que é bem diretamente relacionada a esse contexto da Viena do final do século XIX. Hitler é um grande admirador do Wagner, assiste várias vezes suas óperas e admirador de Wagner como pessoa. O Wagner, ele era notório por seu fascínio pelo passado grandioso da época da União, né, do Império Alemão, e também dos grandes impérios dos reis anteriores, e ele também tem uma notória repulsa pelo povo judeu. Ele é extremamente antissemita. E essa é uma informação que Hitler leva junto com ele, né? Por bastante tempo. Wagner também nunca escondeu que ele admira muito a arte e a arquitetura clássicas, no caso neoclássicas, né? E é aí que o pessoal do segundo ano que está me assistindo vai poder lembrar bem, porque a gente viu isso no ano passado. Quando a gente fala na arte neoclássica, tanto a pintura quanto a arquitetura, a gente, além da retomada desse passado grego e romano, a gente tem um momento onde se privilegia a harmonia, simetria, proporcionalidade. São essas imagens ideais. Essa harmonia, ela é sobreposta às realidades existentes, aos materiais, no caso, tanto os materiais antigos quanto o mármore, quanto os materiais modernos que o ferro. Tipo, a ideia de se trazer, de uma maneira ou de outra, a ideia de harmonia, se representar com harmonia. Então, essa ideia do passado como perfeito harmônico, o referencial perfeito de como deve ser a vida, como deve ser o ser humano, como devem ser as obras de artes, como deve ser a arquitetura, que é estrito, é formal, é duro e que é forçado, é o que Hitler, assim como Wagner, vai admirar. Então, durante todo o documentário que aparece de imagens que Hitler admira, autores que ele coleciona na pintura, os próprios projetos que ele faz para a própria reforma da casa de campo dele na Áustria, são referenciais, desculpem o gato, são referenciais neoclássicos. Aqui no Brasil a gente consegue fazer uma relação com o trabalho do Debré, aquelas aquarelas que ficaram bastante famosas, que a gente tem bastante acesso em exames de vestibular, livros didáticos, aqui é o que ela também aparecem na televisão. Elas retratam um Brasil que, por mais que retrate a escravidão, essa relação de castigos de escravos, a gente consegue observar no olhar dessas representações, né, desses homens e mulheres que são representados pelo Debré, uma certa calma, uma certa passividade, essa ideia de que está tudo bem, que é irreal, que não existe. Então, esse ideal harmônico que não existe de fato na humanidade, nem nunca existiu, é o ideal que vai guiar as escolhas de Hitler daí para frente. Surge uma ideia que é bem curiosa,
que é a ideia do povo alemão e da Alemanha funcionando como um corpo. A Alemanha é um corpo e o povo alemão é como se fosse o sangue correndo pelas suas veias. E para o país, para a Alemanha voltar a ser grande, voltar a ser soberana, ela não pode ter células ruins, ela não pode ter cânceres. Esse corpo alemão ele tem que ser perfeito, tal qual uma estátua grega. Só lembrando, pessoal, o que fica pra gente até hoje, né, essas estátuas greco-romanas, são as estátuas no mármore bem branquinho, bem clarinho, né? Então, a ideia de uma raça superior, simétrica, ariana, com proporções exatas, ela parte dessa referência neoclássica. Ele gosta porque o Wagner gostava, ele admira porque Wagner admirava, e essas referências de estátuas do passado, que não são de pessoas reais, que são feitas através de proporções geométricas pensadas lá pelos romanos e gregos, que são repassadas e reestruturadas pelos renascentistas e que passam por um novo processamento, uma nova interpretação lá no século XVIII, para a passagem do XIX pelos artistas neoclássicos, é essa referência irreal de uma perfeição que é artificial, que vai ser o ideal do homem branco ariano do Hitler. E ele não vai pensar o homem individual apenas, ele pensa a Alemanha como esse corpo do povo. O primeiro problema que ele tem com isso é que esse povo alemão tem que ser perfeito, chegar o mais próximo possível dessa perfeição. Então, existe um problema aí quanto às pessoas com qualquer tipo de deficiência física ou deficiência mental, qualquer questão. Começam a aparecer propagandas, né, que são fortemente disseminadas por toda a Alemanha, dizendo que talvez seja um excesso a existência de manicômios, né, casas de tratamento psiquiátrico na Alemanha, porque essas pessoas elas não conseguem entender a beleza que a cerca, ou a feiura, ou a pobreza, ou a riqueza. Se elas não conseguem compreender, elas não podem aproveitar. Então, qual é o bem de manter essas instituições de cuidado psiquiátrico, né? Então, começa-se um questionamento e uma primeira fagulha de se pensar em aniquilar estes problemas, esses elementos que estão fora da curva da perfeição irreal. Então, o primeiro grupo, já na Alemanha, que começa a ser olhado de outra maneira, é esse grupo de pessoas com as deficiências físicas e intelectuais, que são posteriormente chamados a comparecer a consultas médicas e depois de um certo tempo também começam a ser convocados para um tratamento especial e nunca mais voltam para suas famílias. Um dos elementos mais importantes para o exército alemão, né, e para o Partido Nacional Socialista Alemão é a parte dos médicos. Muitos médicos são contratados, na verdade não contratados, né, mas eles são alistados. O Partido Nacional Socialista Alemão também faz questão de investir na formação de novos médicos que sigam essa linha de pensamento do povo como parte do corpo da nação. E são esses médicos que vão pensar essa política em prol do alcance de um ideal estético. Hitler, ele tem um ideal estético vinculado à ideia da grandeza do povo alemão. É daí que surge. Por isso que esse documentário, gente, eu digo, ele é tão importante. Não é só uma loucura, não é só um desbalanço, não é só uma frustração. É toda uma construção de uma realidade paralela, de uma referência ideal que não existe, que vai nortear as escolhas dele de quem vive e quem morre, de quem atacar, de quem proteger, durante toda a Segunda Guerra. Então, essa é a ideia que hoje em dia a gente vê com o nome de biopolítica, né? Essa manutenção do corpo da nação, né? Do povo alemão. Na Áustria,
nessa virada de século também para o século XX, no Entre Guerras, a gente tem a presença, o aparecimento de artistas modernos. Depois da invenção da fotografia, a arte ela começa a tomar um rumo um pouco diferente. Passa-se a necessidade de representar com 100% de realismo tudo que é observado com a pintura, por exemplo, porque a máquina fotográfica já faz esse papel. Então, com a industrialização, coisas que estão acontecendo, eclodindo, né, novidades pela Europa toda, esses artistas eles começam a repensar a arte e trazer um tom um pouco político para ela, principalmente depois da Primeira Guerra, né? Transmitir com a arte esses ideais pessoais e essa maneira diferente de ver o mundo, que é um mundo que está mudando. O Hitler é extremamente conservador nesse aspecto. Ele não vê benefício nessa mudança. Na verdade, nas obras de arte modernas, dos secessionistas principalmente, como Gustav Klimt, que estão próximos a ele, em Viena, ele vê uma pintura de um corpo degenerado. Ele entende da arte moderna que a representação não são de belas figuras clássicas, não é do corpo humano tal qual idealmente ele tem que ser. Ele vê figuras distorcidas, desfiguradas. E ele também lança uma propaganda para os cinemas comparando as pinturas de arte moderna, que são estilizadas, que têm os traços que lembram, né, as figuras tribais desses povos que são conquistados no neocolonialismo. E ele faz uma comparação com fotos médicas de pessoas com deficiências diversas, né? Então, a arte para ele, que não é arte clássica, ou que se remete a ela, necessariamente é degenerada, representa o ruim, o que não deve ser visto, o que não deve ser alcançado. E ele passa a perseguir. Hitler faz algumas exposições de arte, mostrando o que ele condena e mostrando o que ele exalta. E várias acontecem. Um dos grandes projetos dele, além da guerra, né, do domínio do povo alemão sobre todos, é a construção de um grande museu. E ele investe de fato nessas produções, em artistas que pintem de acordo com o que ele acredita que seja o correto, em escultores, e grandes obras realmente são feitas durante esse período de domínio dele, do governo alemão. E ele começa a, né, perseguir artistas e destruir obras de artes modernas. Esse é um dos primeiros feitos dele quando ele alcança o poder. Destruir obras de arte moderna. Reunir elas numa grande exposição, mostrar o quão erradas, o quão grotescas elas são e destruí-las. Algumas são salvas por parte de algumas pessoas que conseguiram guardar, né? Mas a maioria é destruída. Muita coisa é destruída nesse período. Muita coisa mesmo. Então, essa admiração e essa maneira de pensar, que pensa numa ideia irreal de equilíbrio e harmonia, vai guiando essas atitudes. A gente tem um fenômeno também que coincide com esse período onde ascende a arte neoclássica, também um pouco posterior, que são os artistas como Debré, que são viajantes. São artistas europeus que são financiados para viajar o mundo e retratar o que eles veem, fazer um levantamento etnológico, né, dos povos que eles encontram. E alguns biólogos, cientistas também viajando, recolhendo e retratando espécies de animais, de plantas. Muitos artistas são pagos para fazer isso e acaba virando moda na Europa um gênero de literatura que é literatura de viagem. Muitas pessoas que nunca saíram nem da própria cidade, escritores, eles começam a receber relatos de viagem, sem comprovação nenhuma se são reais ou não, e começam a reproduzir esses relatos. Aparecem coisas hoje em dia que a gente vê até grotescas, né? A gente vê aqui sobre o Brasil o relato do que seria uma capivara, que lembra um macaco misturado com um coelho, em alguns livros que aparecem no século XVII, depois são reproduzidos novamente no século XIX. Que são totalmente surreais, né? Que é essa ideia do outro, de como ver harmonia onde não há e repassar essas histórias para a Europa. Um desses caras, um dos criadores desse tipo de literatura é o Karl May. Karl May é um escritor de livros infantis, que escreve muitos livros que são publicados durante a infância de Hitler. E Karl May, ele nunca viajou,
e ele cria, a partir de relatos reais ou não, perfis etnológicos de povos indígenas, de esquimós, de povos de todos os cantos exóticos do mundo para um europeu naquele momento. Hitler gosta muito, é o principal tipo de literatura que ele consome durante a vida. E no Mein Kampf, no livro que ele escreve, né, ele tem uma afirmação que é curiosa, né, que tem bastante relação com essa literatura que ele consome, é que para ele a principal base do conhecimento é a imaginação. No final da guerra, quando as tropas alemãs já estão sofrendo baixas, ele prioriza a eliminação dos judeus nos campos de concentração e dos crematórios, mesmo não sendo um movimento muito esperto, estrategicamente falando, né? Porque a referência dele do Wagner, que é um antissemita notório, e essa crença, né, que ele tem de que o povo judeu realmente é ruim, é mau, é degenerado, não está no padrão ideal do corpo do povo alemão, convence ele que realmente você investir nessa destruição desse grupo de pessoas, nesse genocídio, é mais interessante do que investir na guerra em si. Curioso, né? Como as coisas vão se construindo com o passar do tempo. A gente tem essa harmonia, essa ideia de beleza que é irreal e que é forçada sobre todos os aspectos e criações nazistas. Realmente refletindo nas escolhas que Hitler faz, que levam ele ao fracasso, né? E depois até o próprio suicídio. A título de curiosidade, gente, de quem conseguiu assistir pelo menos alguns pedacinhos do documentário, vocês podem observar que nos trechos de filme, a estética do próprio exército, do povo, essa ideia de higiene, né, de estar tudo certinho, bonitinho, equilibrado, é muito importante. Os uniformes, eles são feitos e são entendidos como os uniformes mais belos militares da Europa por muito tempo. Inclusive, a Hugo Boss, a empresa, ela ajuda a produzir esses uniformes, né? A empresa ela não desenha os uniformes, mas eles produzem parte dos uniformes para o governo nazista com mão de obra de prisioneiros de guerra, principalmente poloneses e soviéticos. Soviéticos não, russos nessa época, né? Mas é um nome que ficou muito grande, né? Uma empresa que se manteve viva durante o nazismo por conta dessa participação. A empresa ela fez diversos comunicados se desculpando, né, por esse tipo de participação, mas aconteceu e está marcado na história da empresa até hoje. Uma outra coisa curiosa é que a cidade que Hitler nasceu, que é Linz, teve um investimento grande em arte e cultura enquanto ele estava vivo e, né, levou coisas para lá, construiu... Desculpem. Construiu a sua casa estilizada de acordo com projetos arquitetônicos dele próprio. Ela foi declarada em 2009 a capital europeia da cultura e da arte, que virou um polo importante para isso. Então, essa reorganização do mundo artístico durante a ascensão do Hitler e a Segunda Guerra, ela meio que permanece, né? Essas empresas que conseguiram ascender nesse momento, elas também continuam por aí, já com outros posicionamentos, claro, né? Mas são construções que a gente às vezes não para muito para pensar na origem, né? Mas que estão aí até hoje. Eu não sei como a ideia original era ser um debate e não só eu falando, eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso tudo, né? Alguém teve alguma leitura que gostaria de compartilhar sobre o documentário? Achou alguma parte interessante? Achou que eu devia comentar sobre alguma coisa que eu acabei não comentando? O que vocês acham? Vou dar um tempinho e vou buscar uma água e já volto. Temos alguma participação? Não? Sim, talvez. Nem sei, gente. Todo mundo que tava no YouTube conseguiu migrar aqui pro Instagram tranquilamente? Ou não?
Para quem chegou agora, a gente tinha combinado um cine debate com os alunos do Instituto Educacional de Americana sobre o documentário Arquitetura da Destruição. A gente começou transmitindo pelo YouTube, mas o YouTube entendeu que eu acho que talvez fosse um tema um pouco delicado, que passível de incitação de ódio, e derrubou nossa transmissão. Então, por isso, migramos aqui para o Instagram. Vamos dar uma olhada no chat. Poxa, bastante gente entrou. Oi, gente, quem ainda tá por aí? Também tô achando, viu, Rodrigo? É que é isso, né? Quando é ao vivo, meio que na cara a cara, ninguém fica muito quietinho. O pessoal acaba perdendo a timidez rápido. Mas falem aí, pessoal. Quem conseguiu assistir pelo menos um pedacinho, no caso, né? Não sei que um pessoal... Quem que era do segundo ano que eu tava conversando agora há pouco na aula da manhã falou que ia assistir ainda pra participar. Ai, tão estranho falar com o celular e ninguém responde. Bom, vou esperar uns minutinhos. Se ninguém, né, tiver nenhuma outra colocação, acho que dá até pra gente encerrar, né, Rodrigo? O que você acha? Não sei se eu falei muito rápido também, se deu pra acompanhar, se a conexão tá boa. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer colocação, se ficaram tímidos e quiserem conversar um pouco depois, é só me procurar por aqui ou por todas as outras 1000 plataformas que a gente tem usado ultimamente. Ah, que pena. Pro Paulo ia ser muito interessante, ele ia poder complementar muito minhas falas aqui hoje, né? Mas é isso. Quem sabe numa próxima oportunidade, quando acabar a pandemia, a gente consiga fazer um encontro desse presencial. Daí vai ser bem legal, né? Gente. Opa, peraí. Pedro falou alguma coisa aqui. Aquelas obras gigantescas do governo alemão eram sim para demonstrar o poder, eram encomendadas bastante caras e Hitler fazia questão de mantê-las. Por mais que o dinheiro fosse melhor usado, estrategicamente na guerra, ele mantinha as obras. Ele pensou, inclusive, no museu que ele estava planejando, que nunca chegou a ser feito de fato, uma estátua dele próprio, se eu não me engano, 8 metros de altura, num salão próprio só para ela, com uma abertura do teto para conseguir lançar uma luz praticamente divina sobre a estátua dele mesmo. Paiola, realmente. A história... ela tem um movimento interessante, né? Eu acho que é mais espiralado do que cíclico, pra dizer a verdade. A gente não vive exatamente as mesmas coisas, mas tem algumas similaridades que não dá muito pra negar, né? Mas é isso, né, gente? Hitler falava que a melhor fonte de conhecimento possível é a imaginação. Então imaginem o que se passa a partir daí. Lorraine, então, sobre a infância dele, o que eu conheço é que ele é filho único, né? Que a única amizade mais próxima com uma mulher que ele teve foi com a prima, e ela se suicidou antes dele ascender ao poder, e ele tem uma relação um pouco complicada com mulheres, principalmente.
depois desse fato, que ele aparentemente era uma criança tímida, assim, que não tinha grandes grupos de amigos. E a pergunta do Léo, qual que é a aproximação do Hitler com Bauhaus? Como assim, com estilo, Léo? O que você diz? Diga aí. Deixa eu ver aqui. Ou com a escola, você diz? Tudo que é moderno, tudo que é referência que vem após os realistas, né? Ou seja, dos impressionistas para frente, seja de formação artística ou até teórica mesmo, ele é contra. Que é contra esse ideal clássico que ele busca a todo momento. O Klimt, quando ele vira diretor, né, da Academia de Viena, ele tem uma fala que é bem curiosa, que ele publica na época, dizendo que ele tinha como objetivo modernizar a Viena, né? Tirar Viena daquele conservadorismo antigo já, né? O Klimt, que é um importante secessionista, né? Um artista moderno importante, ele via Viena como um lugar muito atrasado, muito né, que se atia muito, estava muito próximo de tradições que há muito tinham sido ultrapassadas no resto da Europa, né? Ele via realmente Viena como uma cidade atrasada nesse sentido, culturalmente falando. Ela tá falando aqui, esse pensamento sobre a raça ariana e todo o lance da xenofobia parece tão distante quando discutimos o nazismo, mas basta olhar as notícias para perceber quantos países têm se comportado da mesma forma. Infelizmente, isso é uma coisa que se mantém já há muito tempo, né? Basta a situação econômica começar a oscilar e perigar de trazer problemas para grandes detentores de riqueza, principalmente, que a xenofobia reaparece aí, né? As pessoas, elas tendem a tomar atitudes mais conservadoras por medo, né? E conservadorismo e xenofobia não tão distantes, infelizmente. Não são sinônimos, né? Um não quer dizer o outro, mas eles costumam andar juntos. Oi Ana, tudo bem? Infelizmente eles estão bem próximos mesmo. Mais alguma coisa, gente? Eu acho que é uma boa reflexão pra gente agora, né? Que a gente tá prevendo grandes instabilidades econômicas vindo por aí, né? Se é algo que a gente vai conseguir perceber, né? Eu pelo menos já percebo um aumento conservador, né? As pessoas, elas têm tomado muito mais cuidado sobre como gastar o seu dinheiro, que lugares frequentar, se abrir mesmo para pessoas que não são do meio direto de convívio. A Lorraine diz aqui que talvez a xenofobia em algumas culturas existem por desconhecimento de outras culturas. Eu acho que hoje em dia a gente não pode mais falar em desconhecimento, porque a informação tá aí, né? Não desconhecimento por si, talvez por não querer conhecer outras culturas, mas não simplesmente pelo desconhecimento. Xenofobia é uma ação, né? Geralmente quem é xenófobo está agindo e demonstrando que não quer o outro, que não quer a presença do outro.
ao invés de ficar na dele. A gente reconhece geralmente uma pessoa quando ela está sendo xenófoba, quando ela age, né? Se há uma ação, eu não sei, pelo menos eu tomo pra mim, qualquer ação que eu tomo, qualquer fala que eu faço a respeito de outra pessoa, de outra cultura, eu acho que o razoável, pelo menos pra gente que tem acesso à educação e tudo mais, é conhecer, né, sobre o outro que a gente tá falando. A Júlia diz: questão econômica foi a única motivação para que o povo alemão apoiasse Hitler contra os judeus? Não necessariamente. Tem uma parte que eu não trouxe para discussão porque fica um pouco fora da minha alçada, que é mais da psicologia por si só, talvez a Lorraine possa nos ajudar, né? Mas o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, quando ele aparece junto com uma ideia de contenção de impulso sexual. São pessoas que abrem mão desses impulsos muito fortes e naturais do ser humano para direcionar essa energia toda em favor do partido, né? Então, tem essa necessidade de condução, são pessoas que estão perdidas por conta da situação econômica aqui, sim, e que sentem essa necessidade de condução, né, de tomada de decisão por eles. Em alguns momentos a gente tomar atitudes, tomar decisões é bem difícil, né? A economia vacilando de novo, é um desses momentos. Então, é um pessoal que se aceita ser conduzido, né? Que não está disposto a pensar outras saídas. O ódio, aqui está uma fala do Léo, que o ódio pelo judeu nunca foi somente do próprio Hitler. Todos os alemães se sentiam pressionados por ver a Alemanha sendo tomada economicamente pelo povo judeu, que era de classe alta da época. Tem um livro... Peraí, deixa eu pegar. Tem um livro que discute um pouco essa noção do judeu como uma classe média, que seria o livro do Clube do Livro, né? Que é o Sonderkommando. Por que a sugestão era a gente ver a Arquitetura da Destruição e depois falar sobre o Sonderkommando? O Sonderkommando é o contraponto. É uma entrevista com um senhor, agora judeu, né? Que ele sobreviveu às câmaras de gás. Ele trabalhou, na verdade, nas câmaras de gás em Auschwitz. E daí ele conta um pouco da vida, né, da história dele. Na Europa, nem todo judeu ele tinha uma condição econômica tão estável assim. Aquelas generalizações de época, né? Eles são vistos com uma certa desconfiança, porque eles são um povo que circula bastante, não se estabelece num lugar específico, principalmente depois das reformas protestantes, né? Eles são vistos não necessariamente como inimigos, né? Mas como pessoas aproveitadoras, que têm uma fé diferente, por isso já é passível de se olhar com desconfiança. E são pessoas que não colocam seus bens em bancos, né? Eles, como estão sempre se deslocando naquela época, eles viajam com seus bens em materiais de transporte menores, itens de grande valor. Então, a gente tem uma associação até hoje que acontece, né? Que são os judeus que trabalham com o mercado de joias e ourivesaria, né? A gente tem, tipo, a H. Stern, que é aquela joalheria bastante cara e famosa, né? De um grupo judeu. Então, essas pessoas, elas estão viajando pela Europa, carregando seus bens em objetos de grande valor, porque transportar joias é mais fácil que transportar, sei lá, calhamaços de dinheiro, ou, na época, grandes sacos de moedas. Então, eles são olhados com desconfiança, né? São pessoas que vêm de lugares, não param muito nos mesmos lugares, circulam por aí com joias, né? Com esses objetos de alto valor. Então, eles são passíveis de desconfiança. Aí começam a se criar essas histórias dos judeus que são pessoas que chegam para tirar o emprego ou os recursos do povo que já mora naquela região. Até histórias absurdas, tipo eles tomarem sangue de bebês de outras religiões, algumas coisas assim que aparecem naquele momento. Isso é verdade. Na Alemanha, o povo alemão ele se organiza o máximo possível sem depender de bancos e cartões de crédito. É curioso, né? Mas, bom, enfim, eu acho que isso tem uma repercussão um pouco
também das situações de guerra que eles viveram. A ideia de guardar muita coisa em banco acho que não parece muito boa para eles até hoje. A Otávia Mari chegando. Oi, gente. Mas eu deixo essa indicação. Acho que o Rodrigo achou e-book, né? Ele estava comentando comigo. Se vocês quiserem um contraponto da vida de uma família judia nesse pré-guerra e durante a Segunda Guerra Mundial, eu indico o Sonderkommando. Ele é uma entrevista, então ele é bem tranquilo de ler, ele não é um livro muito extenso, ele é bem direto, ele não é um livro leve de maneira alguma, ele é pesado, ele fala diretamente sobre coisas, como as coisas aconteciam dentro dos campos de concentração. Ele também tem algumas imagens de época e tal. Ele é bem legal. Eu recomendo para quem puder ler. A gente tá tendo, desde o ano retrasado, acho que já faz uns 3 anos, a gente percebe na Europa um movimento de ascensão de regimes bastante conservadores, né? A Polônia é um desses casos. Escrever o nome do livro? Eu posso publicar depois no feed, eu coloco uma foto da capa e escrevo o nome dele, que acho que aqui no chat depois fica difícil de vocês pegarem, né? Você chegou a ler já, Rodrigo? Então, eu acho que é importante como contraponto, porque a gente vê muito da estrutura da guerra, como afeta a economia, né? O número de pessoas que morrem, mas o relato de quem passou por isso é bem importante pra gente humanizar um pouco, né? Eu acho que é um relato que deixa bem óbvio por que a gente tem que fazer o máximo para que isso não se repita novamente, né? Xenofobia. É isso, gente. Esse momento de tensão, ele tá mexendo um pouco com as nossas estruturas básicas de funcionamento mundial, né? Algumas coisas que a gente tá bem acostumado que existam, porque sempre existiram dessa maneira, estão meio que colapsando agora, né? A economia, ela tá levando um tranco bom agora com essa pandemia e que alta concentração de renda na mão de alguns grupos, poucos grupos, e a ascensão desse mercado de serviço de um jeito diferente do que aconteceu em outros momentos da história. Aqui, no Sonderkommando, a gente vê que, na verdade, se tem um grande problema, um grande vilão durante a guerra, para quem tá vivendo ela, é a fome, né? Não a figura de um líder de país. As pessoas, é o que tá presente no cotidiano delas. Sonderkommando. Do Shlomo Venezia, entrevista. Ele é um judeu de origem italiana. Legal. Gente, eu acho que é isso. Daqui a pouco vai dar 1 hora, eu acho, de live já. Se cair, é esse o motivo, porque extrapolou a 1 hora que a gente é permitido de transmitir por aqui. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Ou devo encerrar? Última chance. Zonder significa especial, exatamente. Zonder é especial e comando é o nome dos grupos de trabalho. É como eles chamavam os grupos de trabalho diferentes dentro do campo de concentração. Então, o Sonderkommando, que é o comando especial, é o grupo de pessoas que trabalha dentro dos crematórios. Ou vocês acham que os alemães iam colocar todo o povo judeu dentro das salas de gás e depois iam tirar os corpos das pessoas que morreram? Obviamente que não. Mas é isso. Obrigada por todo mundo que veio. E a gente conversa já já. Qualquer dúvida, me mandem. Eu vou colocar a foto do livro e o nome no meu feed. Daí vocês podem pegar lá, tá bom? Tchau, gente. Até!